meu nome é Rafael Nani, eu sou pai, filho, meus pais, consegui trazer meus pais para os Estados Unidos, né? Morava em São Paulo, falava, não vai se aposentar aqui em São Paulo, não tem qualidade de vida, é muito estressante. E a gente já investia, né, há um tempo lá nos Estados Unidos, e aí eu consegui, né, trazer ele para os Estados Unidos e logo depois eu fui junto. Então, basicamente é isso. Eu comecei até antes de me mudar para os Estados Unidos investindo, né, através de uma offshore, constituí uma trust lá atrás. Naquela época, mal eu sabia que eu já estava fazendo uma certa gestão de patrimônio, né, para minha família. E hoje tudo me levou a isso agora. Hoje eu trabalho como gestor patrimonial, como financial advisor, né, nos Estados Unidos, tenho minhas licenças. E é isso. E há quanto tempo você está nos Estados Unidos? Estou mais ou menos 10 anos já. Como é que você enxerga o cenário americano ou o cenário econômico hoje, principalmente nos Estados Unidos? Não, perfeito. Hoje o mais importante, né, que a gente tem que se resguardar é as guerras que estão acontecendo, né? Hoje as guerras impactam muito. E isso é um risco muito difícil de você mitigar. Obrigado. Gente, não pedi até agora, mas o nosso amigo não deixa a nossa garganta ficar seca, a gente continua falando. Então, queria que vocês reconhecessem ele, por gentileza. Obrigado, mestre. Então, é exatamente isso. Às vezes uma guerra, né, um cliente falou assim, caiu uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, assim, bom, com todo respeito ao seu investimento, primeira coisa que eu vou me preocupar é com a nossa saúde, né, que esteja tudo bem. Porque não tem como. Se cair uma bomba aqui hoje, como que a gente mitiga esse risco, né? É muito difícil. Até tem formas, né, através de seguro de vida, mas enfim, ninguém está esperando, né, com que isso aconteça. Mas mesmo em momentos como esse, sempre existem oportunidades, né? Muitas pessoas, o que impacta essas guerras no mercado? E não é uma guerra impacta da mesma forma que a outra. Por exemplo, quando impactou a guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo, teve um impacto muito alto, porque a Ucrânia é um grande exportador de grãos, né? Muita gente acabou descobrindo isso depois da guerra. E ainda mais com o problema da logística global, isso impactou muito nos preços, principalmente. Já a guerra do Israel e Hamas agora, a pessoa, então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contra a guerra da Ucrânia no mercado, vai ter a mesma reação. Negativo. Aí fala, mas por que isso, né? Muito simples. Há quanto tempo existe essa guerra do Hamas lá com a Palestina e Israel? Desde que o mundo é mundo. 1000 anos. Então, não necessariamente fatos similares vão ter os mesmos resultados. Até mesmo os mesmos fatos, em momentos diferentes, têm impactos completamente diferentes. E como é que você faz gestão das carteiras num momento como esse? Num momento frágil, para não dizer de crise? Então, Peter, a minha filosofia para a carteira dos meus clientes é que a gente sempre esteja protegido das ameaças que possam surgir, mas sempre posicionados para a gente alcançar e aproveitar as oportunidades que elas sempre surgem. Que apesar de estar num momento extremamente volátil o mercado, ou até mesmo protegido, é a hora que você tem que estar investindo, porque hoje até a inflação americana estava muito alta, agora já deu um recuo. Mas você tem que fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. Então, assim, hoje, com a taxa de juros alta, não é tão bom para o mercado acionário, mercado de ação nos Estados Unidos, mas a renda fixa americana já começa a ficar um pouco mais atrativa. Hoje, o Tesouro Americano está pagando mais ou menos 5,5%. Né? Isso em dólar, né, pensando que o dólar ele se valoriza, ou melhor, o real se desvaloriza perante o dólar 8% ao ano, em média, é um excelente investimento, né? É como eu falo, principalmente na parte de proteção de capital, principalmente para quem mora aqui no Brasil e tem maior parte do seu patrimônio aqui. Bacana, a gente já fez o meio de campo aqui, ou seja, já maciou o bife, agora eu vou à pergunta fundamental. Onde é que estão as melhores oportunidades? Onde está o suco, né? Não, hoje, eu falo, não tem problema nenhum. A gente vê muita oportunidade na parte de renda fixa americana, porque eu falo, a renda fixa americana é o verdadeiro ativo livre de risco, né? Diferente do Tesouro Brasileiro, você está protegido contra a flutuação do câmbio.
E no final das contas, quem paga, o devedor é quem imprime o dinheiro. Então, realmente, não tem risco de inadimplência, vamos dizer assim. Aham. Então, assim, hoje, se você investe num fundo ou no ETF de renda fixa, não é tão bom quando você investir na renda fixa. Por quê? Porque esse fundo é como se fosse uma taxa de juros flutuante. Então, assim, ano que vem, quando cair essa taxa de juros, já não vai estar entregando 5, 5,5%, já vai estar entregando, vamos lá, 4 e pouco por cento. Então, vai de acordo. Hoje, se você investe no Tesouro, você consegue segurar aquele papel e manter uma rentabilidade de 5, 5,5% até 6%. Além do que, daqui 1 ano, 2 anos, quando a taxa de juros baixar, a tendência é que esse papel se valorize. Então, ou você pode se manter nessa taxa de juros mais alta, ou você pode, inclusive, vender esse papel com lucro e reinvestir em taxas tão atrativas, tão boas quanto. Ou, né, de repente, lá daqui 1 ano e tudo mais, se a gente vê que o mercado já vai começar a voltar, a gente já vai realocando para essa oportunidade. Outro bom alternativa nesse mercado volátil é a questão do private equity. Né? O que é o private equity? Nada mais é que fundos que eles arrecadam capital em grandes projetos. Normalmente, os investidores eles precisam de muito dinheiro. Então, assim, o mínimo para você entrar nesses projetos são muito altos. A partir de 1 milhão, 3 milhões de dólares. Né? E nem todos têm acesso a esse tipo de investimento. E o que a gestora faz? A gestora consegue pegar esse mínimo e quebrar, às vezes até em cotas de 100 mil dólares. Então, o ganho no mercado está no acesso. Você tem o acesso ao melhor tipo de investimento. E isso você só consegue através de uma gestora ou de um banco que te auxilie, né, que te ofereça esse tipo de investimentos. Você me deu uma gama de possibilidades, mas vamos lá, meu irmão. Se eu vou trabalhar com você, eu quero mais é que você me dirija. Então, qual é a tua filosofia? Qual é a filosofia do Rafael? Tá querendo saber todos os meus segredos hoje, hein, Pira? Mais ou menos uns 99,9%. Não tem problema, eu gosto de falar, eu falo, é minha educação, e mesmo porque o que funciona hoje, provavelmente não vai funcionar amanhã. Então, isso é o mais importante de uma gestão ativa, porque hoje o mundo é algoritmo, né? É robótico. Muda num piscar de olhos. Mas, enfim, a minha filosofia de investimento é proteção de capital. Para mim, esse é o segredo. Falar assim, mas e rendimento? Quanto que dá? É proteção de capital. Porque quando você faz um planejamento, a gente investe a longo prazo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A nossa carteira é mais agressiva, né, que é de growth. Tem muita tecnologia, que quando sobe muito, mas também pode dar uns recursos fortes. Nossa carteira teve um ano que caiu 25%. E se o investidor ele tira esse capital, no ano seguinte, ela cresceu 89%. Então, esse é um outro motivo para a gente entender o cenário do cliente, se ele é tolerante ao risco, porque se ele consegue segurar um risco de 20%, ele pode ter, no ano seguinte, um ganho de 80%, 90%. Então, esse é o mais importante, você primeiro entender o cliente, porque não adianta nada você fazer um investimento na primeira queda e ele tirar o dinheiro, ele não vai ter o ganho do longo prazo. Então, a minha filosofia é proteger esse capital. Então, assim, quando cai o mercado, né, tanto que a gente não aloca só numa questão agressiva. Por exemplo, na nossa carteira de dividendos, que é mais seguro, vamos dizer assim, quando o mercado caiu 18, a gente caiu 6. Mas quando ele sobe lá para os 20, né, 15, a gente consegue acompanhar esse ganho. Então, no longo prazo, você ter protegido o patrimônio no momento que era mais desafiador, vamos dizer assim, você consegue segurar esse patrimônio para que ele cresça quando tiver oportunidade no mercado. Né? Então, a questão é saber quando nós temos que ser mais conservadores, mas também entender quando podemos ser um pouquinho mais agressivos. E como é que funciona o seu processo de investimento? O meu processo ele funciona entre 4 etapas, né, que eu falo. Estruturação patrimonial. Primeiro a gente tem que entender o cenário do cliente, como ele é tributado, como ele está protegido o patrimônio dele. Então a gente tem que criar muitas vezes uma estrutura patrimonial. Né? Inclusive a Carol é uma grande parceira que eu trabalho junto. Também na parte do planejamento tributário, porque a gente tem que entender qual a alíquota desse investidor, quanto que ele paga de imposto. Porque no mercado americano financeiro,
existem milhares, bilhares, né, de ativos, tipos de conta, enfim, opções de investimento. Então, a gente tem que entender, e cada um é taxado de uma forma diferente. Então, é claro que um ativo que é livre de imposto, ele tende a ter um rendimento menor. Só que fica muito mais atrativo para uma pessoa que está pagando 30%, uma alíquota de 30%, do que uma pessoa que está numa alíquota de 12%. Concorda comigo? Perfeito. Então, a gente tem que entender o que é mais interessante. Agora, peraí, eu concordo. Vocês concordam com ele? Pessoal, sim, não, talvez, quem sabe? Não, porque assim, se você vai pagar imposto, o senhor está com uma alíquota de 5% da dano de retorno, uma pessoa que está com uma alíquota paga o imposto daquilo é 37%, né, se fosse taxado, essa alíquota, né, depois do imposto seria muito menor. Mas se essa alíquota é livre de imposto, né, aí a gente faz a conversão contrária, né? Antes do imposto, quanto seria? Não seria 4%, né, teria, sei lá, 6%, 8% dependendo do imposto. Né? Aí a gente tem que comparar ativos que são taxados contra ativos que não são taxados. Além do que, de contas de investimento. Né? A gente tem diversos tipos de contas, que lá como a Dani falou, o 401k, que é o nosso, seria acho que o mais próximo um VGBL, né? Aqui no Brasil. Tem o PGBL também. Aqui tem essas duas que eu conheço, podem ter mais. Mas lá nos Estados Unidos são milhares. E assim a gente monta estruturas, né? Principalmente para o residente americano. Ele tem as contas que você coloca o dinheiro e deduz o seu imposto, cresce tax defer, que eu falo sem ter que pagar ganho de capital, e lá na frente você paga o imposto quando você se aposentar, que sua alíquota vai ser mais baixa. Ou tem contas que você põe o dinheiro, você não deduz o seu imposto, ele cresce tax defer, né, sem ganho de capital, e lá no final você tira esse dinheiro livre de imposto. Além de que a gente normalmente faz um combinado, né? A gente monta essa estratégia e faz conversões. Então, assim, existem diversos tipos de contas, diversos tipos de estratégia que nós alinhamos, né, junto com o perfil do investidor para que no final ele tenha um retorno maior, né, que eu falo proteção de patrimônio. Conta um pouquinho sobre o mercado financeiro americano, como é que ele funciona. Se eu quiser trabalhar com isso, como é que eu faço? Dá o mapa da mina pra gente. Legal, é muito diferente, né? A gente acha que é a mesma coisa, muitos brasileiros vão para os Estados Unidos, né? Da forma, talvez eles foram muito bem sucedidos aqui, querem fazer a mesma forma lá, só que não dá certo. Não dá certo. Eu tenho a maioria dos meus clientes, né, brasileiros, ou eles já têm uma carteira, ou eles querem uma carteira 100% renda fixa, né? Porque é seguro, é garantido. Não sei onde o brasileiro acha que renda fixa é garantida. E aí ele quer um retorno maior. Se ele quer um retorno maior na renda fixa, o que ele faz? Ele vai atrás de taxas mais altas. Só que quando ele vai a taxas mais altas, o que acontece? O risco aumenta. E muitas vezes eu falo para os clientes, poxa, com esse risco que você está tendo aqui, indo para o mercado acionário, você poderia buscar 15%, 20% de retorno, 30%. Depende. Hoje a Nasdaq 100, year to date, está pagando deu um retorno de 30%. Isso por causa de 7 mais ou menos empresas de inteligência artificial que impulsionou. Hoje no Brasil você consegue investir em inteligência artificial? Tem umas startups ali, mas é muito difícil. Como você vai ter esse ganho? Você não tem acesso. Então é isso que eu falo, os Estados Unidos é questão de acesso. E voltando na sua pergunta, a parte das diferenças, né? Só para vocês terem uma ideia, a CVM, acho que ela foi fundada em 76, se não me engano. A SEC, que é a CVM americana, em 33. Né? Um pouquinho de diferença. Então, assim, tem um histórico muito maior. São mais de 20 mil empresas na Bolsa Americana. Aqui na Ibovespa, acho que estão em volta de 400. Então, é um mercado, um dinamismo completamente diferente. Agora, em questão da carreira, isso é muito interessante. Eu falo, se você quiser vir trabalhar nesse mercado, o primeiro passo eu diria que é visto, né? Porque você precisa ter uma residência fiscal. Aí a Gislene pode ajudar vocês nesse trajeto. Mas depois disso, você tem que tirar certificações. Acredito que são 2 provas, né? Não é tão tranquila, são acho que 150 questões, agora não lembro, faz um tempo que eu fiz a prova. E tem que gostar de estudar.
Porque você tem que não só tirar as certificações, mas você tem que todo dia se atualizar, entender o que o mercado, para onde ele está indo, toda hora. Tem muita leitura, é muita leitura mesmo. E você monitora diariamente seus clientes? Cara, essa pergunta é muito engraçada, né? Eu tive essa pergunta, um cliente me fez essa pergunta, né? Chegou e falou assim, mas você olha meu portfólio todo dia? Aí eu falei, calma, você olha seu portfólio todo dia? Porque quando eu faço essa pergunta, é uma pergunta de tolerância a risco. Se o cara está lá a cada 5 minutos olhando a carteira, se a gente fez um planejamento de investimento para 5 anos, né, isso já me diz muito sobre a tolerância de risco daquele cliente. Então, é claro, tem uma supervisão diária, né, voltando um pouco do mercado. Como funciona? A gente tem a gestora, claro, eu faço toda a parte de relacionamento com o cliente, eu sou obrigado a entender o cenário do cliente e discutir com o meu time de investimento, né, com o head de investimento do banco, em que eles olham, né, tem uma equipe, várias pessoas que eles conseguem analisar todo o cenário, passar para mim e eu trabalho junto com eles para customizar esse portfólio às necessidades e características do cliente. Ou seja, uma abordagem mais personalizada, né? Sim, sim. Personalidade extremamente profissional, né? Esse no final não tem segredo. É planejamento, dedicação e profissionais qualificados para que, né, a gente alcance o resultado que o cliente espera. Mas, Rafael, você está nos Estados Unidos, cara. O dólar está 5-1. Como é que você trabalha, né, a dolarização do meu patrimônio? Aqui eu tenho 1 milhões, lá eu tenho 1 milhinho. E é exatamente por isso, né? Porque se tem 1 milhinho, mais para frente vai ter menos ainda, né? Porque a tendência é essa. O caroço. Sobrar só o caroço. Porque a tendência é essa, o patrimônio, a tendência é o dólar o real se desvaloriza 8% em média ao ano, como eu disse anteriormente. E é como fala, o interesse do Brasil não é que o dólar esteja baixo, né? Então, é por isso. E tem que proteger o patrimônio. Como falo, né? O iPhone, quando lançaram, quanto custava quando lançaram, você lembra? Aqui? Não, em dólar, $600. É. Aí depois de toda a inflação americana, hoje está em 800, né? O mais barato. E no Brasil, você lembra quando saiu o iPhone? Quanto estava? Olha, eu vou roubar porque você já me disse da outra vez. Já está aprendendo, isso é bom. 1.000, né? R$1.000. E hoje está quanto? R$15 mil. É um absurdo. É que começou com o iPhone 1 e agora está no iPhone 15. O dólar segue também, né? O real, né? Perdão. E além da gestão patrimonial, você faz consultoria financeira, planejamento sucessório, você trabalha com esse tipo de coisa? Na gestão patrimonial, tudo engloba, isso engloba tudo, né? Não é só uma gestão e construção de carteira. A gente olha para a estrutura patrimonial, eu assessoro meus clientes junto com profissionais, com advogados, contadores, para que eles sempre estejam em linha com o que a gente está fazendo com o planejamento dele. Então, o meu trabalho engloba tudo, né? Porque eu sei que se algo fugir do planejamento, às vezes a estratégia que a gente pôs lá de longo prazo pode ser prejudicada. Agora, uma coisa que ninguém aqui quer saber. Dá para pagar menos imposto nos Estados Unidos do que aqui no Brasil? Isso é impressionante, né? Todo mundo fala, poxa, imposto nos Estados Unidos ali que chega a 37%, né? Só que nos Estados Unidos, como eu falei, tem várias estratégias de deduções e créditos, né? Que a gente fala, tax credit, tax deduction. Até a especialista é a Carol Larson, mas eu tenho clientes que eu trabalho junto com ela e é impressionante. Uma pessoa que estava na alíquota máxima aqui de 27%, ganhando mais de $1 milhão ao ano, vai pagar, depois do planejamento, 15%. Né? Então, Quantos assim, anos ele tem? 16? Ele está numa boa idade para fazer gestão financeira ou tem que ser mais velho? Quanto ou eu antes, começo melhor. com 4 anos de idade? O quanto antes melhor, porque o que traz resultado é tempo. Se você tem tempo, o resultado é astronômico. Realmente. Presta atenção, rapaz. Você começar agora, a hora que você estiver na idade da gente, você tá bonito. Só vai pondo um pouquinho ali por mês, ó. Você tá bonito na fita.
com tudo isso que você faz, né? É uma coisa extremamente técnica e muito mais voltada para a parte racional das pessoas. Como é que você consegue fidelizar o teu cliente? Eu vou mais longe, como é que você consegue fandelizar o teu cliente? Eu digo assim, o meu trabalho junto com o cliente é como se fosse é uma parte muito educacional. Então, assim, quanto mais ele entende, ele fica mais interessado em saber, né? Tudo bem, muita gente não importa muito, mas o meu trabalho é, pelo menos, me certificar que sabe o que está sendo feito, como está sendo feito, onde nós estamos e aonde a gente vai chegar. Isso é o mais importante. Então, a fidelização está na comunicação, está na confiança. Não se engana nada, né? Tudo que acontece, a gente tem que estar... Claro que tem muita coisa fora do nosso controle, mas 90%, 95% do que acontece já tem que estar desenhado. E quando a gente fala uma coisa e ela acontece, muitas das vezes, é aí que essa confiança vai crescendo ao longo do tempo, né? Isso é muito legal. Eu vou fazer a mesma pergunta de uma forma diferente. Por que contratar o seu trabalho? Poxa, eu falo, né? Muitas pessoas que investem, poxa, eu vi um curso na internet, meu sobrinho sabe tudo de investimento, né? E assim, eu não sou contra, eu sou totalmente a favor a cursos, a você adquirir mais conhecimento. A questão é assim, você não faz um curso online e acha que vai poder operar uma pessoa, né? Então, assim, a questão do conhecimento é você chegar no seu profissional, no seu médico, muitas vezes, e questioná-lo. Então, assim, eu até incentivo os meus clientes, eu dou muito material para eles lerem, né, se eles tiverem interesse, para que eles entendam, eles aprendem e para eles me cobrarem, para eles também me puxarem, né? Isso é muito legal. Então, assim, ter essa troca junto com o cliente, ter essa troca de conhecimento é muito gratificante. Só quem está nos Estados Unidos pode trabalhar com você, pode fazer esse tipo de trabalho, faz gerenciamento de patrimônio. Quem está aqui, você trabalha à distância, como é que funciona? Hoje, meus clientes, né, eu diferencio eles entre residentes fiscais americanos, né, ou americanos ou brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou até mesmo os brasileiros que moram aqui, né, que eles sentem isso, essa necessidade de proteger o patrimônio. Como eu falo, poxa, sua camisa de marca, gasolina é ligada ao álcool, gasolina é ligada ao dólar, né? Enfim, o seu custo de vida já está ligado ao dólar. Então, por que não também manter os seus investimentos ligados ao dólar, né? Para ter essa proteção. Alguém tem alguma pergunta para o Rafael? Eu ia fazer a última, mas eu vou deixar para vocês. O pessoal quer almoçar já. Pode fazer. A pergunta para o Edu, que já está morrendo aí, que não apareceu no microfone, é: a partir de quando seria interessante começar um investimento? I cover you, brother. I book your face. Não, boa pergunta. Acho que, como eu falei, você tem que começar a investir, né, o quanto antes, né? No meu caso, para eu investir, como eu tenho várias pessoas, tem mais de 50 profissionais atrás de mim, a gente tem um custo. Então, hoje eu não consigo pegar nada a menos de $100 mil. Então, hoje esse é o meu mínimo, mas, assim, independente, eu sempre oriento ou indico alguns lugares para adquirir conhecimento e começar a investir, porque é necessário, né? É necessário. Respondeu? Gente, Bia, pode, deve. Peraí, Bia. Muitas pessoas sofreram com um golpe. A gente tem ouvido muito isso. Eu estou até conversando aqui com a Tamara sobre isso. A diferença entre o financial advisor, né, o gestor nos Estados Unidos, e o daqui é que aqui muitas empresas pedem para você depositar na conta dessa empresa e ela vai administrar. Isso é completamente impossível de acontecer contigo, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, na regulamentação americana, chama commingling, né? Nome estranho. Isso é completamente proibido. Você não pode juntar os ativos dos seus clientes ou com outros ativos
com qualquer outros ativos, na verdade. Você não pode. Isso é contra a lei. E é boa pergunta, Bia, porque as pessoas aqui no Brasil, eu vejo isso, né? Elas, infelizmente, elas passam por isso. Que é uma questão de uma insegurança, questão legislativa, vamos dizer assim, regulatória. Porque nos Estados Unidos eu nunca tenho essa pergunta, onde meu dinheiro vai estar custodiado? Assim, é tão seguro, porque eu falo, né? O mercado americano, ele só consegue ter uma taxa de juros mais baixa, ele consegue ter toda essa liquidez porque ele é muito regulamentado, né? Então, lá, se você comete uma fraude, um crime, você aqui, ó, vai preso. O Sam Friedman, que foi do FTX, da cripto, foi sentenciado a 115 anos de prisão. Aí outro caso mais antigo, o Lobo de Wall Street, ficou não sei quantos anos na cadeia. Então ali realmente as pessoas vão para a cadeia. E é um negócio muito sério. Sem falar em questão de multas, e você ter sua certificação suspensa, você não conseguir outros empregos. Então assim, é muito grave. E além disso, né, nos Estados Unidos todas as informações são públicas. Você pode ir no site, você põe o nome lá do seu advisor e você puxa a capivara toda. Tudo que aconteceu com ele, se teve alguma, como fala? Reclamação de cliente, algum cliente se sentiu ofendido. Qualquer reclamação por escrita que tenha, você é obrigado a qualificar para a SEC, né, que é a CVM americana, e fica registrado no resto da vida. Ou seja, Rafa, o dinheiro sai da conta do cliente para a própria conta do cliente de investimento. Você nem cheira o dinheiro, né? Não, eu só faço a gestão. Por exemplo, hoje a gente trabalha com 2 custodiantes, né? Trabalho com a Schwab's, que é um dos maiores bancos, né, custodiantes dos Estados Unidos, junto com a Morgan Stanley, e também a Interactive Brokers. Então, assim, a gente tem algumas alternativas que a gente gosta, dependendo do cliente ou questão da burocracia da conta, mas a gente nunca detém, né? A gente só faz a gestão. A gente recomenda onde ele deve alocar esses ativos e a gente trabalha a partir daí. Então, realmente é muito engraçado porque eu tenho normalmente as perguntas sempre dos brasileiros que moram aqui, né? Bom, gente, a gente chegou no nosso limite para ser justo com todos os palestrantes e eu abri para perguntas exatamente porque o Rafa estava dentro do horário dele, então sem problema nenhum, porque muitas vezes as perguntas de vocês também são muito mais interessantes do que a pergunta deste que vos fala, né? Sim. Mas de qualquer forma, se vocês tiverem mais perguntas, o Rafael vai estar aqui até o encerramento e depois a gente vai para o NAU. Então, se vocês quiserem ir para o NAU encontrar conosco, a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. Palmas para o Rafael. Obrigado. E considerações finais suas, meu irmão. Eu só queria agradecer a todo mundo aqui hoje. Se tiver qualquer dúvida, pode me procurar. E cuidado, se começar a falar de investimento, eu não paro.